Madrugada, o sul do Mar das Caraíbas mergulhado num silêncio difícil de explicar. No céu escuro, um avião de reconhecimento P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos patrulha quando o radar registra subitamente um sinal estranho. Sem código de identificação, sem sinal AIS, sem luzes de navegação e em completo silêncio de rádio. No ecrã, o alvo surge como um ponto luminoso isolado, movendo-se de forma constante a cerca de 22 nós em direção direta a uma área de controlo marítimo restrito. Em condições normais, este poderia ser apenas um navio civil com problemas de comunicação, mas é precisamente essa perfeição no silêncio que cria uma sensação de anormalidade. A equipa de operadores ativa rapidamente sensores adicionais para verificação. À medida que os dados infravermelhos e de radar se fundem, a imagem torna-se mais clara, mas também mais preocupante. Este objeto não possui as características de um barco de pesca ou de um navio mercante comum. Todos os indicadores mostram que se move deliberadamente, sem procurar desvios, sem responder, como se soubesse exatamente onde está e para que zona se dirige. No contexto de rotas de contrabando transoceânicas, cada vez mais complexas, o surgimento de tal alvo no meio de uma noite de tempestade não é apenas uma questão técnica, mas um risco potencial de segurança. E esse é o momento em que uma simples monitorização começa a transformar-se numa situação que pode exceder o quadro habitual de combate ao contrabando. Imediatamente após a detecção do sinal anômalo, a tripulação do P-8A Poseidon muda para o modo de vigilância reforçada. O radar AAPY-10 é ativado na configuração de alta resolução, enquanto o sistema infravermelho MX-20 começa a varrer o alvo de vários ângulos para criar uma imagem composta. Os dados devolvidos descartam quase de imediato a hipótese de um navio civil comum. Na imagem térmica, o casco revela-se estreito e longo, com o calor dissipado pelo compartimento das máquinas a exceder largamente o limite dos motores comerciais. Os rastros de calor prolongados indicam que os motores estão a ser forçados a operar continuamente em alta potência, uma característica incompatível com barcos de pesca ou navios de transporte normais. Quando o Poseidon muda para o modo de radar de abertura sintética, o convés começa a revelar a estrutura simétrica da carga. Em vez de redes, guindastes ou equipamento de pesca, surgem no convés blocos cilíndricos metálicos, alinhados e fixados firmemente. Esta disposição indica que se trata de carga calculada para manter o equilíbrio a altas velocidades, e não para ser descarregada num porto. Os contentores estão hermeticamente selados, com superfícies revestidas por uma camada isolante contra a corrosão do sal marinho, um detalhe comum em navios de contrabando adaptados para longas travessias em condições extremas. A totalidade dos dados técnicos é transmitida para o centro de comando em tempo real. Não existem elementos que sugiram aleatoriedade ou desvio. Este alvo foi concebido para navegar rápido, para longe e evitar a detecção. Na mesa de operações, é feita uma avaliação rápida. Trata-se de uma plataforma logística de contrabando reforçada. Não é um pesqueiro nem um cargueiro civil. Nesse instante, é emitida a ordem de vigilância contínua, acompanhada da instrução para preparar opções de interseção caso o alvo continue a avançar na zona de controle. Concluída a avaliação tática, os dados do Poseidon não se limitam à monitorização, sendo rapidamente integrados na rede de comando operacional. As coordenadas, o rumo e a velocidade do alvo são encriptados e transmitidos a um navio de assalto dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, a operar a cerca de 120 milhas náuticas. No sistema de comando, esta já não é uma situação de vigilância rotineira, mas um cenário com risco de sair do controle marítimo se não houver uma ação atempada. Em poucos minutos, as luzes do convés acendem-se. As equipas técnicas retiram os helicópteros de ataque AH-1Z Viper do hangar sob chuva e ventos fortes. O processo de preparação decorre rigorosamente dentro dos prazos de treino. 2 mísseis Hellfire AGM-114 ELT são montados nos suportes. O canhão de 20 mm M197 sob o nariz é verificado e os sistemas de contramedidas e sensores entram em estado de prontidão de combate. Toda a configuração de armamento indica que este não é um voo de dissuasão ou reconhecimento, mas uma opção de interseção planeada antecipadamente. Com a aceleração dos motores, o helicóptero descola do convés a baixa altitude, fundindo-se rapidamente na cortina de chuva noturna. O Viper mantém uma altitude de cerca de 200 pés acima da água, voando rente à linha do horizonte do radar para limitar a possibilidade de detecção. Os dados em tempo real do Poseidon são continuamente atualizados no visor do capacete do piloto, incluindo a direção do vento, a distância e a assinatura térmica do alvo. Neste contexto, o uso de um helicóptero de ataque contra um único navio não é uma reação excessiva, mas reflete a avaliação de que o que se move na noite transporta riscos que excedem largamente um caso de contrabando comum.
À medida que o AH-1Z Viper se aproxima da periferia da tempestade, as condições operacionais tornam-se rapidamente severas. A chuva intensifica-se, as rajadas de vento são constantes e a visibilidade reduz-se drasticamente. No ecrã de visualização, os dados do Poseidon são atualizados quase sem interrupção, confirmando a cada 2 segundos o rumo, a velocidade e a distância do alvo. O navio mantém uma velocidade de cerca de 22 nós, sem mudar de direção nem abrandar, continuando a avançar na área de controlo. De baixa altitude, o helicóptero voa paralela à superfície do mar, utilizando o ruído de fundo das ondas e da chuva para ocultar a sua aproximação. Quando o alvo se torna visível através do sistema infravermelho, os detalhes finais confirmam a avaliação inicial. Os motores emitem um calor intenso, o casco é estreito e alto, otimizado para a velocidade e manobrabilidade em vez da segurança. Não é emitido qualquer sinal de comunicação. Assim que o Viper estabiliza sua posição, a reação vinda de baixo é quase imediata. Do convés do navio, rajadas de munição traçante são disparadas diretamente para o céu noturno, cortando a chuva em curtos feixes de luz. Esta não é uma reação espontânea, mas uma ação organizada, demonstrando que o navio estava preparado para o confronto. O canhão de 20 mm M197, sob o nariz do helicóptero, abre fogo em rajadas curtas e controladas. Os disparos visam a superestrutura e o equipamento no convés, paralisando a capacidade de observação e comunicação do alvo. Durante a avaliação rápida, a opção de neutralização não destrutiva foi considerada, mas prontamente descartada. Os contentores selados e a alta pressão no convés acarretam um risco elevado se forem atingidos sem serem completamente destruídos, podendo causar fugas de químicos para o meio marinho e criar novos riscos táticos. Simultaneamente, a experiência de operações anteriores sugere a possibilidade de existir um navio de escolta nas proximidades, pronto a intervir se este navio for detido. Neste contexto, é tomada a decisão de utilizar mísseis Hellfire. O sistema de orientação bloqueia o alvo na zona central do casco, onde se concentra o calor e a maior massa. Segundos depois, o míssil abandona o suporte de lançamento, disparado através da chuva a velocidade supersônica. A explosão ocorre quase instantaneamente, despedaçando o casco e terminando o primeiro confronto no mar, deixando uma zona de água em chamas e destroços a flutuar na escuridão. Após a explosão, a superfície do mar é rapidamente coberta por fumo, fogo e destroços. O AH-1Z Viper mantém uma órbita larga para garantir a segurança da zona, enquanto o Poseidon continua a monitorizar do alto, transmitindo imagens térmicas para o centro de comando. As embarcações rápidas RI são enviadas para o local, manobrando entre a mancha de óleo e os fragmentos metálicos à deriva. Sob as luzes de busca que varrem a água, começam a surgir sobreviventes agarrados a destroços, que são marcados e abordados seguindo os protocolos de salvamento marítimo. Paralelamente ao salvamento, inicia-se no local a recolha de provas. Os contentores hermeticamente selados que flutuam na água atraem a atenção das equipas especializadas. Os resultados dos testes rápidos revelam vestígios de pasta de cocaína e precursores de fentanilo, o que corrobora a avaliação inicial de uma rota de tráfico de droga de grande escala. No entanto, à medida que o processo de triagem avança, começam a surgir detalhes incongruentes. Além dos compostos familiares, o equipamento de recolha registra a presença de sais de lítio, carcaças de baterias queimadas e componentes metálicos que não pertencem a sistemas normais de armazenamento de químicos. Os técnicos percebem rapidamente que estas estruturas e materiais se assemelham a componentes utilizados em baterias de energia e sistemas eletrônicos, frequentemente encontrados em aeronaves não tripuladas. Estas descobertas forçam um ajuste na avaliação da missão. Não se trata apenas de uma interseção de contrabando de droga, mas há indícios de uma operação de transporte de tecnologia sensível dissimulada numa rota de carga ilegal. Nesse momento, o local é reclassificado de zona de intervenção para a zona de recolha de informações, com todos os dados encriptados e enviados para o comando superior. Enquanto as equipas de recolha continuam o trabalho, surge subitamente um novo sinal no radar do Poseidon. E este sinal é fraco, move-se rapidamente e possui uma natureza claramente proativa, distinta da interferência meteorológica. No ecrã tático, avança diretamente para a zona dos destroços, como se tentasse aceder ao que resta. É o sinal de que o confronto no mar ainda não terminou realmente, e uma nova ameaça está a formar-se no coração da tempestade. O novo sinal é rapidamente analisado pelo Poseidon com alta prioridade.
Os impulsos intermitentes, alternando entre silêncio e forte interferência, indicam que não se trata de um fenómeno natural. O sistema confirma que o alvo está a emitir interferência eletrónica deliberada. Entretanto, o AH-1Z Viper nota que os ecrãs de dados começam a oscilar, forçando a tripulação a mudar para o modo de navegação inercial de reserva e a confiar mais na observação direta. Do nordeste, um casco baixo e longo, navegando sem luzes, atravessa a cortina de chuva e entra na zona dos destroços a alta velocidade, seguindo um rumo direto e decidido. Ao aproximar-se o suficiente, a imagem infravermelha revela um navio com cerca de 35 metros de comprimento, proa reforçada, amoradas equipadas com coberturas temporárias e pessoas a moverem-se no convés com formação disciplinada. Esta não é uma equipa de resgate. As manobras de preparação no convés mostram que o navio está a assumir uma postura de combate, não se aproximando para salvar pessoas ou recolher provas. A interferência eletrónica continua a aumentar, interrompendo as comunicações na rede tática, enquanto o Viper tem de manter uma altitude e trajetória defensivas para limitar o risco de ser bloqueado como alvo. Através dos sensores, surge um detalhe particularmente preocupante. Um indivíduo no convés ergue um tubo de lançamento cilíndrico ao ombro, com uma postura e forma suficientemente claras para identificar um sistema de defesa aérea portátil, MANPADS. Com o surgimento desta arma, a natureza da situação muda instantaneamente. Os alvos já não são contrabandistas em fuga, mas passaram a um estado de prontidão para o combate com meios militares dos Estados Unidos. No comando, é feita a avaliação rápida de que este navio tem a missão de escoltar, proteger ou recuperar a carga e as provas do navio destruído anteriormente. Enquanto as equipas RIB em baixo continuam o resgate e a marcação da zona, o Viper mantém uma órbita de cobertura, pronto a reagir. Cada segundo que passa aumenta o risco. Se o navio de escolta alcançar o local, todas as provas dos materiais que não pertencem ao contrabando comum podem ser levadas ou destruídas. Sob a chuva intensa e os relâmpagos, esta área transformou-se num verdadeiro campo de batalha, onde a linha entre o combate ao crime e o confronto militar se tornou tênue. À medida que o navio de escolta avança para a zona dos destroços, todos os sinais indicam que a intenção hostil ultrapassou o limiar de aviso. Sob a chuva densa, são disparados tiros do convés e o AH-1Z Viper é forçado a responder para proteger a formação de resgate em baixo. Rajadas precisas do canhão de 20 mm interrompem o fogo inimigo, enquanto as contramedidas são ativadas para neutralizar a ameaça do sistema de defesa aérea portátil. Após avaliar que o navio de escolta já não tem capacidade de recuar ou cessar a ação, é executada a decisão de ataque destrutivo para eliminar completamente o risco de recuperação da carga e o perigo para as forças americanas. A explosão seguinte encerra o confronto no mar, deixando uma vasta área repleta de destroços e manchas de óleo. Com a dissipação gradual do fumo e das chamas, o trabalho de recuperação passa para uma fase de análise profunda. Os contentores metálicos e componentes resgatados mostram estruturas incompatíveis com o simples transporte de droga. No interior, encontram-se baterias de energia, placas de circuitos, antenas e componentes eletrônicos carbonizados, embalados como carga técnica. O cruzamento de números de série e características dos materiais revela uma correspondência com fragmentos de aeronaves não tripuladas anteriormente detectados noutras regiões. Estes factos forçam o comando a reclassificar todo o incidente, de uma operação de interseção de contrabando para um evento de inteligência com elementos de tecnologia militar. Quando o amanhecer desponta sobre o Mar das Caraíbas, o local é isolado como um laboratório flutuante. Embora não existam declarações que confirmem a escala real da rede por trás disto, o que foi registrado indica uma rota de transporte transoceânica que combina financiamento criminoso com tecnologia de guerra moderna. A questão que permanece em aberto é, se este for apenas um elo, que outras rotas estão a ser utilizadas por carregamentos semelhantes e quem é o beneficiário final desta cadeia de abastecimento clandestina. Para continuar a acompanhar estes desenvolvimentos e análises mais profundas sobre os cenários de segurança emergentes, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos para compreender toda a história por trás do que aconteceu naquela noite no mar.